O apagão segue para 200 mil residências há 4 dias aqui na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, depois do temporal. Eles estão com muita dificuldade de restabelecer a energia. E no meio de toda essa discussão, qual é a solução para isso? Já que vamos viver outros episódios como esses diante das mudanças climáticas. O prefeito da cidade, Ricardo Nunes, que está em meio a uma campanha, soltou ontem aí uma ideia que é muito polêmica: a criação de uma taxa para enterrar os fios da cidade. Porque a queda de energia aconteceu pela queda das árvores que caem sobre os fios e aí derruba a energia, derruba o sistema. Há uma dificuldade imensa em enterrar os fios na cidade de São Paulo. O custo disso é aproximado em 200 bilhões de reais, segundo o próprio prefeito Ricardo Nunes. E aí ontem, durante uma coletiva, ele fala: e se a gente criar uma taxa para os consumidores, para enterrar os fios? Vamos ouvir o que disse o prefeito ontem. Com relação à lei municipal para enterramento dos fios, as próprias concessionárias ingressaram com uma ação judicial e eles conseguiram derrubar na justiça essa obrigatoriedade. Diz a justiça que eles são regulados pelo Serviço Federal, é a Agência Nacional de Energia Elétrica que cuida e é responsável pela regulação e pela fiscalização, e que não caberia às concessionárias atender uma legislação municipal. Se não tivesse essa decisão judicial, com certeza a gente já estaria avançando nessa questão, porque a gente tem aqui uma lei municipal. Sobre esse tema, outro tema com relação a valor, o que a gente tem é que na nosso Fundo Municipal de Iluminação, que é um fundo que tem receitas por conta da COSIP, nós estamos com em torno de 200 milhões lá possível de utilizar para fazer o enterramento de fios. E por que a gente tem esse recurso? Quando a gente chegou em 99% da iluminação da cidade com LED, diminuiu o nosso valor da conta de energia, então é possível a gente usar desse recurso para a melhora do sistema. E uma das nossas ideias, que eu consultei a minha procuradora, a doutora Marina, que deve estar por aí, e ela estudou o assunto e me disse que é possível fazer o uso desse recurso da COSIP para o enterramento. Aí ele não fala da taxa, mas ele sugere a taxa. Ele fala que vai usar esse recurso, na verdade, né, que vai usar esse recurso, que já é um recurso de arrecadação, e aí ele explica que, inclusive, isso não está sendo muito utilizado porque mudou o sistema de iluminação, está mais barato, e aí ele propõe a criação de uma taxa para os consumidores para bancar o enterramento dos fios na cidade de São Paulo. Bom, isso está causando uma repercussão. Só pelas redes sociais a gente já começa a ver. Claro que a gente está no meio de uma briga política. Ricardo Salles, por exemplo, deputado federal, que quer concorrer à Prefeitura de São Paulo, saiu do jogo, está tentando voltar, já colocou nas redes, ele falou que esse é um planejamento, eu vou aqui pro telão, ele falou que esse é um planejamento de vendedor de queijadinha. Ele falou: o cara não tem nem vergonha de trazer uma proposta improvisada como essa, a la quermesse de bairro, é o que ele diz, como se fosse uma solução para todo problema grave na maior e mais rica e populosa cidade do país. Ele: que vergonha! Isso é um planejamento de vendedor de queijadinha. E aí, se a gente vai para o outro lado, a presidente do PT também já foi para as redes e diz: tal taxa de melhoria sugerida pelo prefeito é um escândalo. Dados dão conta que a Enel dobrou seu lucro e cortou 35% dos funcionários. Privatização de serviços públicos e estratégicos é burrice e dá nisso. Agora vem parte dos bolsonaristas reclamar e dizer que defendem a soberania. Ah, fala sério, é o que diz a presidente do PT. Vou começar com você que está em São Paulo, ô Sakamoto. O que você achou dessa ideia do Ricardo Nunes de uma taxa? Foi um tiro no pé, né? Isso é muito engraçado, né? No dia que você concorda simultaneamente com a Gleisi Hoffmann e com o Ricardo Salles,
Os dois estão certos, né? Na crítica, né? Então, assim, por isso que está fazendo um dia bonito aqui, né? Não está chovendo hoje. Fabiola, o prefeito Ricardo Nunes deu um tiro no próprio pé. É um ano pré-eleitoral, né? Inclusive teve uma resposta, essas respostas da Gleisi, do Salles, são respostas eleitorais, né? Você está tendo, inclusive, uma parte do bolsonarismo indo ao Supremo contra a privatização da Sabesp. Começou o ano eleitoral, né? Então o pessoal está indo atrás. Agora, o fato é o seguinte, né? O prefeito fez aquela velha coisa pela qual uma parte da classe política é criticada ao defender desde sempre. Ele abraçou o capitalismo brasileiro, né? Que privatiza os lucros e socializa os prejuízos, né? O que ele está querendo é que é o seguinte, olha, ao invés de você pressionar ou ver o Estado pressionar a empresa, garantir um plano, fazer com que a empresa tenha um plano de aterramento, até na justiça disse não, vai na justiça de novo, vai ao Supremo, vai a Deus, não importa, porque quando privatizaram a Eletropaulo em São Paulo, lá atrás, você sabe qual foi um dos argumentos? Vamos aterrar a malha aérea da cidade. Esses foram os argumentos para vender a Eletropaulo, né? Porque o governo não tem dinheiro, mas a iniciativa privada vai ter, né? E aí o que acontece? Aí agora que deu problema, agora que deu ruim, ele falou, olha, vamos aí determinados bairros, comunidades podem pagar para... Gente, isso aí vai ser um pedaço de vídeo que vai tocar a exaustão durante as eleições. Fala, olha, povão, olha quem que o teu prefeito quer que pague a taxa, quer que pague o prejuízo. Agora, dito isso, Fabiola, só fazer um comentário, né? A discussão sobre o aterramento de cabos, né, de energia, ela está servindo neste momento também para disfarçar a incompetência do poder público e a busca por lucro fácil por parte da Enel. Né? A discussão do aterramento é uma discussão de longo prazo, é um processo mais longo, tudo bem, mas não é o tema principal neste momento. O tema principal, e muito mais simples, é o seguinte: começa por poda de árvore. São Paulo tem floresta de árvore podre de pé, com cupim, com raiz imprensada, sabe? Quase que caindo, com poda, tipo, incompleta. Você tem árvores que, tipo, estão para morrer. E aí, o que acontece? Tem um jogo de empurra, né, entre a prefeitura, que é responsável pela poda, e a Enel, que também é responsável pela poda. Tem que ter um pedido. A prefeitura não pediu. A empresa não pediu. Gente, a responsabilidade é das duas. Aí vem o presidente da Enel dando entrevista dizendo, mas com o vento a gente não tem que pedir. Ele falou que a gente não tem que pedir desculpa. Claro que tem, de joelho no milho. Né? Porque é o seguinte, ele fala, não, porque com o vento que ventou 100 km por hora na cidade inteira, mentira! 100 km por hora foi em áreas, Congonhas teve 100 km por hora, acho que, não sei se Tucuruvi deu 100 km por hora, outros bairros deu 100 km por hora. Agora, tem bairros que teve a chuva fortíssima, caiu árvore, como o Campo Limpo, que eu conheço bem, que eu cresci lá, que não deu por volta de 70, 60. E aí você teve outros bairros de São Paulo, que é de 50 para baixo, que também teve queda de árvore. Então não dá para você culpar, tem que falar que isso é fruto de um processo de mudança climática, mas que encontrou uma cidade que não estava adaptada nem preparada por conta da incompetência do poder público municipal e da ganância por parte da empresa. E aí, só para terminar uma coisa, Fabiola, eu conversei também com o presidente dos eletricitários, do Sindicato dos Eletricitários, e aí fazendo uma informação que o leitor não sabe. Tecnicamente, eu sou eletricitário, porque antes de ser jornalista, eu me formei em eletrotécnica, né? Então, eu sei mais ou menos do que eu estou falando. E aí, o que acontece, conversando com ele, né, entrevistando, ele estava explicando o seguinte: a ANEEL, ao longo do tempo, ela investiu mais em religadores automáticos, em outros processos, do que numa manutenção preventiva. O problema é que esses processos que a ANEEL investiu em São Paulo funcionam bem em tempo bom, em chuva fraca. Quando dá uma chuva forte, e elas vão acontecer, e eles sabiam que elas iam acontecer, não tem essa manutenção preventiva, é árvore, é trocar equipamento que está podre, e por aí vai. Então, o que acontece? Neste exato momento, Fabiola, ao dar uma declaração como essa sobre o aterramento de fios e levantar essa polêmica também, o prefeito também tira a luz sobre a sua responsabilidade sobre zeladoria. É coisa mais básica do mundo. É cortar árvore, é botar a equipe na rua, é botar subprefeituras para funcionar e cobrar da Enel, que também tem um comportamento semelhante.